Uma ótima noite a todos. Vamos então iniciando mais essa reunião. Sempre gratos a Deus Pai, nosso Criador, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiana de Cristo. E sempre gratos a cada Espírito que amorosamente nos ampara, nos fortalece. Que luz se faça nessa noite, que luz se faça em nosso lar, que luz se faça em todos os lares da terra. Nós trouxemos hoje do livro Alerta, que é um texto do Divaldo, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, mensagens de Joana de Ângeles, o espírito de Joana de Ângeles, em que chama Suicidas também. É um texto interessante porque, como ela mesmo diz, sempre que ouvimos uma notícia de um suicídio, aquilo sempre nos choca, sempre ali há uma repercussão muito grande, né? No entanto, se tem aquele suicídio em que a pessoa se mata, né, com um gesto ali violento, né, que tira a própria vida rapidamente, muitas vezes. Há aquele suicídio lento, gradativo, que ele é formado pelas pequenas atitudes ali ao longo da nossa vida. E é sobre isso que esse texto nos fala. Então nos diz: os vapores da ira cultivada perturbam o equilíbrio da emoção. Então ela vai citar uma série de pontos que vão minando ali a nossa resistência e até abreviando a nossa estadia aqui na Terra. E a ira, ela fala que essa ira cultivada acaba perturbando, né? Todos nós temos essa consciência do quanto ali o ódio, a vingança, a raiva acaba gradativamente eliminando a saúde física, a repercussão não só no corpo físico, mas no aspecto emocional, né, no aspecto psicológico, que vai ali sufocando ali a nossa paz, a nossa serenidade. Ele fala dos tóxicos da angústia vitalizada que envenenam os centros da harmonia psíquica. Então é muito natural que todos nós temos os nossos momentos, os nossos dias de tristeza, mas quando isso se traduz numa angústia permanente, demorada, como ele diz, vai envenenando ali os nossos centros de harmonia. Então devemos tomar muito cuidado para que essa tristeza prolongada, persistente, ela não se instale ali no nosso espírito, na nossa mente. Ele diz das viciações mentais ou físicas, quando mantidas, interferem no metabolismo fisiopsicológico. Então, os vícios mentais, né, a fixação ali em determinados pensamentos, em determinadas ideias que impedem que nós vejamos com clareza aquilo que nos rodeia. Então, esses vícios, essas fixações, que elas vão ali criando formas de pensamento, né, que vão, como foi dito, impedindo uma análise criteriosa, uma visão lúcida da vida. Então essas viciações mentais ou as viciações físicas, né, que são tantas viciações físicas, elas vão também interferindo no nosso metabolismo fisiopsicológico, né? Vão também arruinando gradativamente a nossa máquina física, esse corpo que nos foi concedido por empréstimo, né, para sermos administradores, e sendo assim nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo e da nossa mente, para que ele então possa ser o veículo ali indispensável à nossa jornada aqui na Terra. Ele diz das insatisfações demoradas que desarticulam o ritmo da máquina orgânica. O que seria essa insatisfação demorada? Aquelas situações que nós nunca estamos satisfeitos. Sempre nos falta alguma coisa, sempre a queixa, sempre a reclamação. E com isso, quando nós temos essa insatisfação persistente, nós deixamos de valorizar aquilo que nós já temos. Agradecer a Deus pelos bens recebidos, né? Os bens sejam de variadas ordens, né? Não só materiais, mas sobretudo momentos ali de alegria, de calmaria. Mas se nós acalentamos essa insatisfação demorada, nada nos agrada, nada nos faz bem,
nada é suficiente para que nos sintamos felizes. Então, cuidado quando essa insatisfação ela se torna um padrão da nossa vida, se torna um hábito em que nós não percebemos as coisas boas que também nos acontecem. Ele diz da rebeldia sistemática que dá a gênese, que dá origem a enfermidades complexas. Então também em alguns momentos nós temos os nossos momentos de rebeldia, mas se essa rebeldia ela é sistemática, se estamos contra tudo e contra todos a todo tempo, por exemplo, no emprego, aquelas pessoas que nunca param em emprego nenhum, porque elas sempre têm essa rebeldia, sempre ali o chefe pega no pé, sempre a empresa não cumpre um combinado, sempre os colegas não têm ali o espírito de companheirismo. Enfim, aquele que se rebela constantemente, ele vê em tudo motivos para queixa, para revolta, para essa que está ligado de certa forma à insatisfação citada anteriormente. Então essa rebeldia persistente, ela também não é saudável. O ciúmes, que ele fala que envelhece o caráter e desconcerta a vida, esse ciúme, esse apego, esse sentimento de posse, que também está muito ligado à nossa própria insegurança, porque se eu confio em mim, se eu tenho essa segurança, eu não dependo tanto do outro, eu não desejo a posse do outro, eu não exijo que o outro ali tenha uma vida que esteja à minha disposição. Então o ciúme também, ele sufoca ali a própria vida. A avareza tisna o discernimento, perturba a organização fisiológica, Então a avareza, esse apego exagerado ali aos bens, essa preocupação constante, dia e noite, com aquilo que nós temos, se alguém pode nos roubar, em acúmulo, em apego. Então essa avareza, esse apego excessivo, é diferente daquela pessoa que ela é cuidadosa, que ela é equilibrada, que ela administra ali as suas coisas. Aqui essa avareza, esse apego excessivo, em que ao invés de administrar algo, a pessoa ela é escrava daquilo que tem. Então ela não é dona, ela é muito mais escrava, porque apesar de tudo que ela tem, de ter cada vez mais, ela jamais se sente confortável. E quantos aí que têm tantos bens e que não se permitem, nem permitem à família ali qualquer motivo de lazer, de conforto, porque a única preocupação que eles têm é de acumular e impedir que alguém tenha acesso ali àquilo que se conquista. Ele diz: quantos cultivam esses e outros semelhantes vírus perigosos que adoecem e avançam incessantemente para o autocídio total. Ou seja, são pontos em que é uma espécie de um suicídio lento, vagaroso, gradativo, em que não se percebe. Aquele exemplo sempre dado de uma árvore que ela está apodrecendo. Às vezes uma árvore ali, ela pode ser derrubada com um golpe afiado de um machado, e outras vezes é uma árvore que está apodrecendo, mas aparentemente, olhando ali, ela parece ser uma árvore saudável, mas ela está ali coberta, inundada por cupins. Então esses cupins silenciosamente eles vão provocando a morte dessa árvore. Da mesma maneira, há ali o suicídio em que a pessoa tira a própria vida, aquilo que temos aprendido que é uma grande decepção, porque os problemas não se resolvem como se espera e que nós não morremos, continuamos ali vivendo e em situações extremamente difíceis por esse ato ali infeliz. E há aquele suicídio, como ele está falando, dessas pequenas coisas, das viciações mentais, físicas, da rebeldia sistemática, da ociosidade, da preguiça, ansiedade, ciúme, avareza, enfim. Nós nem falamos aqui da ociosidade, que são ali essa preguiça exagerada, esse cansaço, esse desânimo, sem nenhum motivo aparente, mas que vamos ali sempre faltando a vontade, a disposição, e isso também vai ali intoxicando os nossos centros mentais e, por que não, físicos também. Então ele fala, o suicídio lento
desgastante e fatal, porém passa despercebido. Pululam, acontecem, estão aí presentes na atualidade, em todos os níveis sociais e econômicos, as vítimas da autodestruição por equívocos morais, excessos físicos e leviandades espirituais. Fumantes inveterados, toxicomanos irresponsáveis, alcoólatras sistemáticos, sexólatras atônicos, padecendo de estranhas e rudes obsessões. Já se encontra um largo trecho da estrada do suicídio infeliz. Então, o chamado suicídio indireto, em que não há ali uma intenção deliberada de se matar, de exterminar a própria vida, mas esse suicídio indireto, em que por atitudes, por pensamentos, nós vamos ali enfraquecendo o nosso corpo, ou perdendo a própria vitalidade mental, na medida em que nós vamos ali, por essas questões, nós podemos antecipar o nosso retorno ali à pátria espiritual. Então isso se configura como um suicídio indireto. Há outras formas de anulamento da vida física a que se entregam inumeráveis vítimas inermes. No entanto, há também tanta beleza e tanto amor convidando à vida. Ele nos aconselha: acautela-te nas atitudes e comportamentos sadios, preservando a dádiva do corpo que a vida te honra no processo inevitável da evolução. Ora e medita, anulando as constrições negativas de que sejas objeto. Ama e serve indistintamente, arrebentando as algemas morais e emocionais que desejam reter os teus movimentos nobres. E em qualquer situação, segue Jesus sustentado na fé imortalista, guardando a certeza de que tudo quanto te aconteça ocorre sempre para o teu bem. Tudo aquilo que nos acontece sempre para o nosso bem, aquilo que naturalmente a vida traz, porque nós podemos provocar situações que não estavam previstas, que não estavam programadas. Mas, como ele fala, tudo o que nos acontece ocorre sempre para o teu bem, e se souberes conduzir na difícil circunstância. Então vejam, tudo acontece para o bem, se te souberes conduzir, ou seja, não é aquilo que nos acontece, mas é sempre a maneira como nós lidamos com aquilo que nos acontece, como reagimos. Por fim, tenha em mente que a madrugada colore a treva suavemente, enquanto a sombra campeia, e que a ressurreição ditosa, feliz, chegará somente após a passagem pelo túmulo, onde todos despertam para a realidade insofismável da vida. Então nós podemos e devemos criar muitos momentos de alegria aqui na Terra. Se é um mundo ainda de provas e expiações, que temos as tristezas, as nossas lutas, há também momentos de paz e serenidade que eles devem ser construídos, que eles devem ser cultivados, que eles devem ser agradecidos, percebidos e agradecidos quando eles ocorrem na nossa vida. Sem a ilusão de que teremos todos aqui uma felicidade total, só teremos alegria, porque essa verdadeira alegria, ela ocorrerá depois dependendo de como vivemos aqui na Terra. Enfim, aprendamos ali com a dor, com o sofrimento, mas não deixemos jamais de agradecer, de viver, de construir esses momentos de paz, de alegria que a vida oferece ali a todos nós. Tomamos muito cuidado, para que essas questões abordadas aqui por Joana de Ângeles não sejam ali fatores que vão nos levar a um desencarne precoce, a um enfraquecimento das células físicas, uma perturbação mental, psíquica e que naturalmente atraem ali também uma perturbação espiritual. Então, equilíbrio, serenidade, hoje e sempre. Uma boa noite a todos nós.
Boa noite a todos. Na noite de hoje, nós vamos juntos analisar alguns conceitos que possam nos ajudar na busca do equilíbrio. Na luta contínua entre o ego e o self, muitas vezes se adota o comportamento castrador. Não são poucos os que se refugiam em ideais, na maioria das vezes religiosos, para fugir da realidade. E para refletir o que gostariam de ser, adotam comportamentos nobres que disfarçam, que mascaram seus conflitos. Muito interessante uma colocação de Joana de Ângeles sobre aqueles que violam suas funções orgânicas, especialmente as genésicas, mas liberam inconscientemente a sexualidade nos abraços e beijos fraternais. Sejam quais forem os nossos conflitos, esse lado chamado sombra não deve então ser combatido, mas diluído pela integração na sua realidade existencial. Talvez, para entendermos melhor a ideia do diluir, pelo menos é uma tentativa, pensemos num recipiente com água salgada. Na medida que acrescentarmos água pura em abundância suficiente para diluir o sal, a água do recipiente, aos poucos, se tornará pura. Então percebemos o que temos que fazer ao longo da vida para caminharmos para a harmonia entre os eus. Pedro nos ensinou, porque aprendeu com Jesus, que o amor cobre a nossa multidão de pecados. Coloquemos então amor em tudo, pitadas que sejam de amor. No ego se encontram os impositivos dos instintos, procedentes ainda das faixas primárias da evolução. O ego dominador se impõe no personalismo, que leva à prepotência ao domínio dos outros, que na verdade vem da dificuldade de dominar-se a si mesmo. Traduzindo, quando não temos o domínio sobre nós mesmos, tendemos a impor aos outros para disfarçarmos para nós mesmos as nossas inseguranças. E nessa luta, nessa dualidade, apresenta-se o self como o arquétipo básico da vida consciente, o princípio inteligente. Ele é o somatório de todas as experiências evolutivas, sempre avançando na direção do estado luminoso, que seria a descoberta do eu transcendente, quando chega-se a uma identificação consigo mesmo e a consequente liberação do eu profundo, liberação essa que não causa mais sofrimento. Aceitar-se com naturalidade esses opostos é recurso salutar e terapêutico para melhor contribuir-se em favor da harmonia entre os dois opostos. Na vida social, por exemplo, não é necessário mascarar-se de qualidades que não se possui. Ao mesmo tempo, não se deve também expor as aflições internas, os tormentos do polo negativo. Assumir-se a realidade do que é, administrando pela educação, que é a fonte dos verdadeiros valores, os impulsos do desejo e do prazer, transformando-os em emoções de bem-estar e alegria, fugindo das sensações dominantes, essa é a maneira de diminuir a luta entre os dois arquétipos básicos da vida humana. Portanto, a luta existente entre o ego e o self é saudável por significar atividade contínua no processo de crescimento. E lendo que o inconsciente é uma floresta densa e que a grande maioria dos atos e comportamentos humanos, na sua expressão mais volumosa, procede do inconsciente, sem a interferência da consciência lúcida, me lembrei de um texto de Allan Kardec que consta do livro Obras Póstumas, chamado A Estrada da Vida, em que ele constrói uma comparação de forma a tornar compreensíveis as peripécias da vida da alma.
vale a pena abrirmos esse espaço. Suponhamos uma estrada longa, em cuja extensão se encontram de distância em distância, mas com intervalos desiguais, florestas que é preciso atravessar. E na entrada de cada floresta, a estrada larga e bela é interrompida. E só na saída é que continua. O viajante segue por essa estrada e penetra na primeira floresta. Aí, porém, não dá com o caminho aberto. Depara-se-lhe, ao contrário, um dédalo inextricável, em que ele se perde. A claridade do sol ha desaparecido sob a espessa ramagem das árvores. Ele vagueia sem saber para onde se dirige. Afinal, depois de inauditas fadigas, chega aos confins da floresta, mas extenuado, dilacerado pelos espinhos, os pés feridos pelas pedras. Lá descobre de novo a estrada e prossegue a sua jornada, procurando curar-se das feridas. Mais adiante, depara com a segunda floresta, onde o esperam as mesmas dificuldades, mas ele já possui um pouco de experiência e rompe o matagal sem ferir-se muito. Noutra, encontra com um lenhador que lhe indica a direção que deve seguir para não se perder. A cada nova travessia, aumenta a sua habilidade, de maneira que transpõe cada vez mais facilmente os obstáculos. Certo de que à saída encontrará de novo a boa estrada, firma-se nessa certeza. Finalmente já sabe orientar-se para achá-la com mais facilidade. A estrada finaliza no cume de uma montanha altíssima, donde ele descortina todo o caminho que percorreu, desde o ponto de partida. Vê também as diferentes florestas que atravessou e se lembra das vicissitudes por que passou. Mas esta lembrança não lhe é penosa, porque chegou ao termo da caminhada. E qual velho soldado que, na calma do lar doméstico, recorda as batalhas a que assistiu. Aquelas florestas que pontilhavam a estrada lhe são como que pontos negros sobre uma fita branca, e ele diz a si mesmo: quando eu estava naquelas florestas, nas primeiras, sobretudo, como me pareciam longas de atravessar. Figurava-se-me que nunca chegaria ao fim. Tudo ao meu derredor me parecia gigantesco e intransponível. E quando penso que sem aquele bondoso lenhador que me pôs no bom caminho, talvez eu ainda lá estivesse. Agora que contemplo essas mesmas florestas do ponto onde me acho, como se me apresentam pequeninas, afigura-se-me que de um passo teria podido transpô-las, ainda mais. A minha vista as penetra e lhes distingo os menores detalhes. Percebo até os passos em falso que dei e o falso juízo que fiz delas. Diz-lhe então o ancião: meu filho, eis-te chegado ao termo da viagem, mas um repouso indefinido causar-te-á tédio mortal, e tu te porias a ter saudades das vicissitudes que experimentaste e que te davam atividade aos membros e ao espírito. Vês daqui grande número de viajantes na estrada que percorreste e que, como tu, correm o risco de transviar-se. Tens experiência, nada mais temas. Vai procurá-los e esforça-te por guiá-los com teus conselhos, a fim de que cheguem depressa. Irei com alegria, replica o nosso homem. Entretanto, pergunto: por que não há uma estrada direta desde o ponto de partida até aqui
Isso pouparia aos viajantes o terem de atravessar aquelas abomináveis florestas. Meu filho, retruca o ancião, atenta bem e verás que muitos evitam a travessia de algumas delas. São os que, tendo adquirido mais de pronto a experiência necessária, sabem tomar um caminho mais direto e mais curto para chegarem aqui. Essa experiência, porém, é fruto do trabalho que as primeiras travessias lhes impuseram, de sorte que eles aqui aportam em virtude do mérito próprio. Que seria de ti se não houvesse experimentado? A atividade que precisasse desenvolver, os recursos de imaginação que tiveste de empregar para abrir o caminho, aumentaram os teus conhecimentos e desenvolveram a tua inteligência. Sem que tal se desse, serias tão noviço quanto eras à partida. Ao demais, procurando safar-te dos tropeços, contribuístes para o melhoramento das demais, contribuíste para o melhoramento das florestas que atravessastes. Então, retomando, ao demais, procurando safar-te dos tropeços, contribuíste para o melhoramento das florestas que atravessastes. O que fizeste foi pouca coisa, imperceptível mesmo. Pensa, contudo, nos milhares de viajores que fazem outro tanto, e que, trabalhando para si mesmos, trabalham sem o perceberem para o bem comum. Não é justo que recebam o salário de suas penas no repouso de que gozam aqui? Que direito lhes caberia a esse repouso se nada houvessem feito? Meu pai, respondeu o viajor, numa das florestas encontrei um homem que me disse: há ali um imenso abismo a ser transposto com um salto, mas de 1000, apenas um só o consegue. Todos os outros lhe caem no fundo, numa fornalha ardente, e ficam perdidos sem remissão. Eu, porém, não vi tal abismo. Meu filho, é que ele não existe, pois do contrário, seria uma cilada abominável armada a todos os que para cá se dirigem. Bem sei que lhes cabe vencer dificuldades, mas igualmente sei que cedo ou tarde as vencerão. Se eu tivesse criado impossibilidades para um só que fosse, sabendo que esse sucumbiria, teria praticado uma crueldade, quanto mais se as tivesse criado para tantos. Esse abismo é uma alegoria, cuja explicação vais receber. Olha para a estrada e observa os intervalos das florestas. Entre os viajantes, alguns vês que caminham com passo lento e semblante jovial. Vê aqueles amigos que se tinham perdido de vista nos labirintos da floresta, como se sentem ditosos por se haverem de novo se encontrado na saída? Mas a par deles, outros há que se arrastam penosamente. Estão estropiados e imploram a compaixão dos que passam, pois que sofrem atrozmente das feridas de que por culpa própria se cobriram, atravessando os espinheiros. Curar-se-ão, no entanto, e isso lhes constituirá uma lição da qual tirarão proveito na floresta seguinte, donde sairão menos machucados. O abismo simboliza os males que eles experimentam, e dizendo que de 1000 apenas um o transpõe, aquele homem teve razão, porquanto enorme é o número dos imprudentes. Errou, porém, quando disse que aquele que ali cair não mais sairá. Para chegar a mim,
O que tombou encontra sempre uma saída. Vai, meu filho, vai mostrar essa saída aos que estão no fundo do abismo. Vai amparar os feridos que se arrastam pela estrada e mostrar o caminho aos que se embrenharam pelas florestas. A estrada é a imagem da vida espiritual da alma e em cujo percurso esta é mais ou menos feliz. As florestas são as existências corpóreas em que ela trabalha pelo seu adiantamento ao mesmo tempo que na obra geral. O caminheiro que chega ao fim e que volta para ajudar os que vêm atrasados figura os anjos guardiães, os missionários de Deus, que se sentem venturosos em vê-lo, como também em desdobrarem suas atividades para fazer o bem e obedecer ao Supremo Senhor. Belo ensinamento nos traz Kardec. Nessa estrada da vida temos então que trabalhar pelo equilíbrio para fazermos um caminho mais construtivo. Aquele que percorre a estrada e chega ao ponto de percebê-la em sua grandeza e na sua feição educativa, atingiu a harmonia, diluiu seus conflitos porque praticou o amor a si mesmo, conforme a recomendação do sublime psicoterapeuta Jesus Cristo. Mas nesta caminhada é preciso que se entenda que na busca da superação dos conflitos há de se lidar com o anjo e o demônio, que necessitam harmonizar-se, descendo um na direção do outro, enquanto esse outro ascende em direção ao primeiro. Quando se reconhece essa dualidade presente na psique, que é característica do ser humano, torna-se mais fácil a terapia equilibradora que resulta num amadurecimento psicológico de conquista emocional e espiritual. Que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nos auxilie nesta caminhada de autodescobrimento, porque só assim verdadeiramente quebraremos as algemas que nos prendem, impedindo-nos de alçar voos mais altos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que possamos nos lembrar sempre desses tantos espíritos abnegados, afetos queridos que tanto vibram por nós. Que por eles nos empenhemos mais nesta luta. Tenhamos uma noite de paz.